E aí, pessoal, continuamos aqui nossa série de síncope. Nesse quarto vídeo nós vamos falar sobre os métodos diagnósticos. Pessoal, e se eu falar para vocês que o principal método diagnóstico da síncope é, na verdade, a história e o exame físico? Sim, apesar de hoje em dia a gente depender muito de tecnologia, a história e o exame físico definem a síncope. Então você saber como foi esse desmaio, quanto tempo durou, a idade do paciente, as doenças do paciente, examinar o paciente do ponto de vista de fazer a pressão dele em pé e deitada, por exemplo. Ou você saber se ele tem um sopro, um ritmo cardíaco irregular, tudo isso ajuda. Então, uma história bem tirada, um exame físico bem feito, às vezes faz o diagnóstico sem exame nenhum. Além disso, lógico que a gente precisa de alguns exames. O principal deles, que é muito fácil de fazer, é o eletrocardiograma. O eletrocardiograma define para a gente, se tiver presente na hora, que é importante, porque às vezes as coisas são paroxísticas, elas aparecem ou não, se você tem uma arritmia, principalmente uma bradicardia importante ou uma taquicardia importante, que são causas de síncope. Também o eletrocardiograma define para você se tem alguns sinais de sobrecarga do coração, que são importantes para você definir a malignidade. Outro exame muito importante é você fazer, no caso do paciente ter um histórico e o eletro alterado, um ecocardiograma. Um ecocardiograma define causas graves e pode te definir até como você vai fazer esse tratamento. Tá? Outros exames que são usados são os métodos de diagnóstico eletrocardiográfico longo, como o Holter cardíaco de 24 horas. Por ele ter 24 horas e a pessoa pode não ter desmaio todo dia, nem sempre ele pega o diagnóstico. Mas às vezes você pode fazer outros métodos como um Looper, que dura 7 dias ou mais, com um medidor de eventos, esses são mais difíceis. Outros métodos que podem ser usados, um Doppler de carótidas, quando você acha que é uma causa neurológica, mas isso a gente já falou que geralmente dá um desmaio, uma perda de nível de consciência mais prolongado, então na história você já define se precisa ou não. Você pode fazer ressonância cardíaca, cateterismo, mas isso são métodos menos usados. Um método que às vezes é muito usado para definir uma causa benigna, que é a síncope neurocardiogênica ou vasovagal, é o tilt test, que é o exame de mesa inclinada. Não é em todo lugar que você tem, mas ele geralmente define o diagnóstico, é um exame muito preciso. Então, pessoal, falei dos exames principais. Temos outros exames, principalmente neurológicos, como tomografia, ressonância, eletroencefalograma, mas aí já é para definir causas neurológicas, como eu disse para vocês, geralmente demoram mais, a epilepsia demora mais, o acidente vascular cerebral demora mais, esse tempo de nível de consciência diminuído. No próximo vídeo, vamos falar sobre o tratamento para a síncope. Continuem seguindo a gente nas nossas redes sociais.